Olá para todos e vamos a mais um estudo. Paulo previu, ele fez uma previsão da volta de Cristo para aqueles dias, para os dias que ele ainda estava vivo e não se cumpriu. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, onde ele fala sobre o arrebatamento da igreja, no verso 17, Paulo disse acerca da volta de Cristo: E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Veja que ele diz, e nós, se referindo a ele. Será se ele achava que estaria vivo na volta de Cristo? Ele fez uma previsão e errou. Este versículo é usado por alguns adventistas e testemunhas de Jeová, alegando que Paulo errou sua previsão da volta de Cristo, alegando que Jesus voltaria quando Paulo estivesse ainda vivo. E não se cumpriu. Porque Paulo disse, e nós, os que estivermos vivos, e Paulo morreu e Jesus não voltou. Será se Paulo profetizou? Será se Paulo datou a volta de Cristo ou ele achou que estaria vivo? Foi uma profecia? Não. Paulo não fez nenhuma previsão da volta de Cristo. Já vou provar na Bíblia. Essas duas seitas, Testemunhas de Jeová e Adventista, dizem isso para justificar porque os seus líderes, Ellen White do Adventismo e o corpo governante das Testemunhas de Jeová, Rutherford, Russell, dataram a volta de Cristo e nada aconteceu. Eles dizem que Paulo também errou, para justificar o erro dos profetas deles. Mas Paulo não errou porque não previu nada. Eles dizem, nossos líderes erraram, mas Paulo também errou. Já me disseram isso aqui no comentário dos vídeos. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui para esclarecer e provar que Paulo não previu nada. Nós, os que estivermos vivos, Paulo disse na perspectiva daqueles que acham ou que achavam que estariam vivos na volta de Cristo, também se referindo àqueles que estiverem vivos na volta de Cristo. Hoje nós também podemos falar isso. Quando Jesus vier arrebatar sua igreja, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E eu estou dizendo que eu vou estar vivo na volta de Cristo? Claro que não. Paulo não disse que ele estaria vivo na volta de Cristo. Se ele dissesse isso, aí sim. Em nossos dias, muitos acham que Jesus está próximo. Então muitos podem achar que estarão vivos na volta de Cristo. E daí? E se ele morrer antes? Ele fez alguma previsão que não se cumpriu? Claro que não. Os seguidores de seita dão mais ouvido a seus falsos profetas do que a Bíblia. Profetizar a data foi o que Ellen White fez, a mãe do Adventismo, e errou. Ela disse pelo menos umas 3 vezes, eu acho, que ela previu a volta de Cristo e errou. Ellen White disse em um culto em 1856 que muitos que estavam lá, naquele momento, estariam vivos na volta de Cristo. Em 1856. Eu acho que passou de 160 anos. Não existe ninguém daquela época vivo, mesmo que tivesse nascido naquele dia. Errou. Está no livro O Testemunho de Jesus, página 108. Ellen White também disse, em 1850, que Cristo voltaria em poucos meses. Primeiros escrito, páginas 58, 64 e 67. O corpo governante das TJs dataram a volta de Cristo para 1915, 1914, 1925. Rutherford, o sucessor de Russell, ele diz que em 1925, Abraão, Isaac e Jacó voltariam, eles ressuscitariam para morar na terra. Então ele comprou uma mansão chamada Bet Sarim, Casa dos Príncipes, que você vê na tua tela, que existe até hoje. Ele comprou para Abraão, Isaac e Jacó morar. Como ele não voltou, ele pegou a mansão para ele. É uma marca registrada dos falsos profetas datar a volta de Cristo.
Vamos provar que Paulo não previu a volta de Cristo. Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Será se Paulo ele seria capaz de prever que estaria vivo na volta de Cristo? Jesus disse isso antes de Paulo. Será se Paulo não leu? Claro que Paulo sabia. Paulo não datou a volta de Cristo. Se Paulo tivesse feito a previsão da volta de Cristo, seria um falso profeta semelhante a Ellen White e os sucessores de Russell. Paulo esperava sua morte. Ele disse que a sua morte estava próxima, a sua partida estava próxima. 2 Timóteo 4, verso 6. Se ele tivesse previsto que estaria vivo na volta de Cristo, ele não teria falado isso, que ia morrer. Jesus disse que o templo seria destruído, e isso aconteceu no ano 70. Paulo, segundo estudiosos, morreu pouco antes do ano 70, quando o templo foi destruído. Paulo sabia que Jesus não voltaria antes do templo ser destruído, senão seria uma profecia de Cristo que não teria se cumprido. Se Paulo tivesse falado que Jesus voltaria antes de sua morte, ele seria um falso profeta, igual Ellen White, igual Russell e igual seus sucessores. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Você acha que ele mereceria crédito em seus livros, sabendo que ele previu a volta de Cristo e errou? Então não caia na bobagem destas seitas que são desesperadas, porque as falsas profecias de seus líderes estão escritas, registradas em livros. Testemunhas de Jeová e Adventismo, todas as suas profecias que não se cumpriram, bem como seus falsos ensinos, estão em livros que você acha até online, na internet. Tem um ditado que diz que o maior inimigo do falso profeta é o tempo, porque o tempo passa e suas profecias não se cumprem. No caso das testemunhas de Jeová e do Adventismo, não é apenas o tempo, mas suas literaturas, porque suas falsas profecias estão escritas em suas literaturas. E eles tentam dizer que não é isso não, que é a gente que interpretou errado, mas não é não, ninguém é tão bobo assim, né? É exatamente isso. Não existe nenhuma pessoa no mundo que se tornou adventista ou testemunhas de Jeová apenas lendo a Bíblia. É através de suas literaturas, porque seus ensinos não existem na Bíblia, bem como suas falsas profecias que não se cumpriram. Então é isso aí então, pessoal. Paulo não datou a volta de Cristo de maneira nenhuma. Não dê ouvido para adventista e testemunho de Jeová, que o foco deles é te levar para a seita deles. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.